Arron, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Arádia. Arádia é uma divindade neopagã conhecida como a deusa messiânica da bruxaria, a grande deusa, a deusa da lua, a rainha das bruxas. Ela é filha da deusa Diana e de Diano Lucífero, ou Lúcifer. Diano já tem vídeo aqui no canal sobre ele, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essa divindade. É importante falar que Diana é mãe de Dianos, e eu conto a respeito dessa história lá no vídeo sobre Dianos Lucífero ou Lúcifer. Enfim, Arádia é filha desse casal divino, frequentemente descrita como uma espécie de messias das bruxas, uma salvadora enviada até a terra pelos antigos deuses para ajudar o seu povo escravizado a ser libertado da opressão da Igreja Católica Romana e das classes superiores italianas. Arádia veio à Terra para libertar as pessoas e ensiná-las as artes místicas e curativas, e dessa forma trazer de volta as antigas religiões pagãs. Dentro da estregueria, o papel de Arádia é instruir, ensinar, fazer a velha religião florescer, ou seja, perpetuar o culto, a tradição, o culto aos deuses. Arádia é um nome com o qual a maioria das bruxas se familiariza em algum momento ao longo de sua jornada na bruxaria. Arádia era uma deusa da lua da Toscana, homenageada pelas bruxas daquela região, porém pouco conhecida fora da Itália, até 1899, quando o folclorista americano Charles Leland publicou o livro Arádia, o Evangelho das Bruxas. No entanto, o mistério de Arádia continuou a cativar nossa comunidade por mais de um século, e esse livro é altamente recomendado para todo mundo que pratica bruxaria. Quanto à iconografia, Arádia seria a natureza em si, coroada com a lua crescente de sua mãe Diana. Ela é jovem, bonita, porém sábia, mesmo sendo tão jovem. Arádia tinha um aspecto duplo. Era uma jovem livre e indomável, incapaz de ser dominada ou repreendida. E também era sábia, tranquila, serena para ensinar os seus mistérios. Assim como a natureza é doce e gentil ao desabrochar uma flor, ela também pode ser feroz ao cair de uma tempestade, e assim é a Arádia da mesma forma. Arádia era uma das deusas que percorria a noite com seu cortejo de fadas, espíritos, animais e bruxas. Em cada local, a divindade tinha um nome, e alguns atributos vai depender da cultura. Diana, Heródias, Arádia, Holda e Vênus, entre outras. O mito da caçada selvagem nasce a partir de crenças europeias nos seres da natureza, nas fadas e nos espíritos dos mortos. O mito se junta com as divindades lunares e com o mito das bruxas e seres sobrenaturais que andavam na noite em busca de vítimas. Ou seja, ele seria uma mistura de várias ideias e demorou um certo tempo para se formar, englobando crenças romanas, germânicas, celtas e até teutônicas. Com o tempo, a caçada virou a migração das bruxas para o sabá e foi relacionada com o demônio, conceito que ainda não estava bem formado na cabeça da população até a Idade Moderna. Como uma campeã liderando o povo em sua luta pela liberdade, nos é mostrado muito sobre a natureza e a personalidade de Arádia. Como uma defensora dos oprimidos, ela se mostra contra a injustiça. E isso não apenas destaca sua natureza rebelde, disposta a desafiar o status quo. Ela também demonstra ter grande empatia e compaixão por aquelas almas sem poder que precisam se reconectar com sua própria magia e com seu próprio poder pessoal. Como uma professora para essas pessoas, Arádia lhes diz, abre aspas, quando eu tiver partido deste mundo, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, uma vez no mês e quando a lua estiver cheia,
adorem o poderoso espírito de minha mãe Diana, e todos vós sereis libertos da escravidão. Fecha aspas. Com essa atitude, Arádia demonstra que não exige devoção ou culto à personalidade, porque seu objetivo é ajudar as suas bruxas a encontrar o caminho de volta para a deusa, no caso Diana, sua mãe. Arádia passou seus ensinamentos viajando e conversando, reaproximando as pessoas de suas raízes. Ela apontava a velha religião como um alívio ao massacre religioso do cristianismo naquela época. Com o tempo, ela passou a ter discípulos, 6 homens, um deles era celta, e 6 mulheres. Quando Arádia passou a ser perseguida, esses discípulos saíram em casais para levar seus ensinamentos adiante. Por fim, seus discípulos também foram perseguidos e muitos mortos, e acredita-se que os pergaminhos nos quais seus ensinamentos foram registrados estão trancados no Vaticano. Alguns documentos históricos indicam a passagem de uma mulher peregrina pelo norte da Itália e indicam que talvez ela tenha passado seus últimos anos na Romênia. Arádia provavelmente é um título sacerdotal que significa a luminosa. O prefixo ar, de Arádia, significa fogo, portanto ela pode representar o título dado a uma sacerdotisa central de um culto relacionado ao fogo e talvez também ao sol. Arádia é filha de Diana e Lúcifer, a gente já falou aqui, né? Lúcifer, o portador da luz, deus da beleza, força e conhecimento, Dianos Lucífero. Enquanto Diana personifica a lua, a escuridão e o feminino, Dianos personifica o sol, a luz e o masculino. Arádia nasce como o equilíbrio entre essas duas polaridades. De acordo com algumas fontes, ela seria filha de Ártemis e de seu irmão gêmeo Apolo, que, de acordo com mitos greco-romanos, seria um dos aspectos de Lúcifer, assim como Ártemis seria a Diana grega. Para algumas correntes neopagãs, os consortes de Arádia poderiam ser Quernunos, Herne, o caçador, ou Pan. Embora o nascimento exato de Arádia hoje seja identificado na Estregonéria, sendo o dia 13 de agosto de 1313, em nenhum momento do livro Leland apresenta uma data, nem mesmo aproximada, mas também lembramos que a representação de Diana enquanto criadora do mundo e mãe da bruxaria não encontra subsídios nos registros clássicos da mitologia romana. A lenda de Arádia pode ter se originado em uma vaga memória de uma mulher de verdade que esteve encarnada, que foi uma grande professora de magia e bruxaria e que era uma defensora dos pobres. Como o rei Arthur ou Jesus de Nazaré, a figura do mito também pode se tornar a divindade em si. A forma de Deus ou deusa evolui e adquire sua própria validade e poder independentes. Arádia é uma das principais figuras na obra de 1899 do folclorista americano Charles Godfrey Leland. Arádia, ou o Evangelho das Bruxas, que ele acreditava ser um texto religioso genuíno usado por um grupo de bruxas pagãs na Toscana, uma afirmação que foi posteriormente contestado por outros folcloristas e historiadores. Após se mudar para a Itália, Leland disse ter conversado durante uma década com uma quiromante florentina chamada Maddalena, uma personagem que ele dizia ser descendente de uma linhagem de bruxas toscanas. De acordo com Leland, Maddalena pertencia a uma família de bruxas que praticava uma forma de religião pagã centrada na adoração da deusa da lua, Diana, e de seu consorte Lúcifer. Leland alegou ter recebido manuscritos escritos pela própria quiromante, textos que presumidamente seriam parte de um livro sagrado de uma religião que cultuava a deusa itálica. Essa religião secreta e organizada seria difundida pelos camponeses em paralelo à superfície da sociedade italiana, como uma espécie de oposição feminista ao catolicismo. Os manuscritos, acrescidos de comentários do próprio Leland, teriam originado o livro. Para alguns, Maddalena não teria existido de verdade. Para outros, ela seria uma espécie de charlatã que teria tirado proveito de Leland. Segundo a folclorista Roma Lister, contemporânea e amiga de Leland,
O nome verdadeiro de Madalena era Margherita, e ela era uma bruxa da Florença que reivindicou uma linhagem familiar dos etruscos e conhecimento de rituais antigos. O professor Robert Mathiesen, como colaborador da tradução Pasaglini de Aradia, menciona uma carta de Madalena para Leland, que ele afirma estar assinada como Madalena Talenti, mas esse sobrenome é só um palpite, porque a caligrafia é difícil de decifrar. O viés político da obra, ou seja, de Aradia e o Evangelho das Bruxas, justifica-se pelo posicionamento anarquista do autor, e a obra foi inclusive acusada de ser uma espécie de propaganda política disfarçada em um livro religioso. Nota-se nuances anticlericais, resultado da influência recebida do historiador Jules Michelet. Aradia, o Evangelho das Bruxas, foi publicado em Londres e não era o primeiro nem o último livro de Leland, mas tornou-se o mais conhecido dentre os seus 55 livros escritos. O Evangelho das Bruxas começa com a história do nascimento de Aradia por Diana e Lúcifer. No princípio, antes de toda a criação existir, Diana, dentro dela, estavam contidas todas as coisas. Ela se dividiu em escuridão e luz. Lúcifer, seu irmão e filho, ela e sua outra metade eram a luz. Quando Diana viu Lúcifer e a beleza de sua luz, ela desejou possuí-la. Ela queria receber a luz em sua escuridão e tremia de desejo. Esse desejo era o amanhecer. Lúcifer fugiu de Diana e não cedeu aos desejos dela. Acontece que Lúcifer tinha um gato que amava acima de todas as outras criaturas e que dormia na cama dele todas as noites. Diana persuadiu o gato a mudar de forma com ela e então se deitou com Lúcifer na cama. Na escuridão, Diana voltou a ser ela mesma e por Lúcifer ficou grávida de Aradia. Diana desceu à terra disfarçada de mortal, onde seu conhecimento e paixão pela bruxaria a tornaram tão poderosa que ela se tornou a rainha das bruxas. Ela se tornou tão conhecida que foi forçada a se despir de seu disfarce humano e voltar para o céu. A rainha das bruxas tinha o dever de continuar a ensinar feitiçaria na terra, então ela delegou essa tarefa para sua filha Aradia. Diana instruiu Aradia a, abre aspas, ir para a terra abaixo para ser uma professora para mulheres e homens, quem de bom grado estudaria bruxaria, fecha aspas. Aradia seria a primeira das bruxas conhecidas em todo o mundo. Diana a instruiu nas artes de envenenar, amarrar e paralisar, para que ela pudesse defender e proteger seus seguidores da tirania e opressão da igreja. Quando Aradia desceu à terra, ela se tornou a primeira de todas as bruxas e prometeu a seus alunos que todos seriam libertos da escravidão e assim seriam livres em tudo. Os oprimidos tornaram-se rebeldes e formaram um tipo de anarquia secreta, misturada à superstição e a fragmentos que Leland chama de antiga tradição. Numa época em que os ricos faziam dos pobres seus escravos e a deusa Diana, protetora dos explorados, manda à terra sua filha Aradia, uma deusa que não tinha nenhum escrúpulo em exigir retribuição àqueles que prejudicavam seus seguidores. Leland especula que este mito pode ter raízes na antiga mitologia etrusca. O livro é dividido em 15 capítulos que agregam conteúdos, lendas, feitiços, receitas de alimentos para rituais, encantamentos para atrair um amor, para se conseguir sexo casual, para comprar coisas mais baratas do que o comum e até mesmo para amaldiçoar alguém que o rejeitou no amor. Muitos desses feitiços têm como objetivo dissipar a má sorte ou o mal olhado ou trazer a boa sorte. Em tom, esses feitiços enfatizam uma relação clientelista entre Diana e seus seguidores. A divindade é ameaçada se não ajudar a cumprir os pedidos do suplicante, e essa lógica é a mesma da religião popular italiana, em que se fazem promessas a santos, retirando suas imagens ou oferendas dos altares, chantageando a divindade de que não receberá mais adoração até que os pedidos sejam atendidos. E um exemplo desse tipo de culto, de ameaça, a gente tem muito claro aqui no Brasil, que é tirar
o menino Jesus do colo de Santo Antônio, ou virar ele de cabeça para baixo no copo com água, né? Isso também é muito feito na religião antiga egípcia. Eu já falei isso no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Reca. Tá na pasta sobre quemetismo, se você quiser saber mais a respeito. A narrativa segue relatando, a narrativa do livro, né? Segue relatando uma possível guerra entre ricos e pobres, cristãos e pagãos, e esse relato ocupa 1 ou 2 parágrafos que logo abrem espaço para a fala de Diana para Arádia, onde a deusa explica para a filha por que ela foi gerada e qual a sua missão na Terra. Abre aspas. É certo que és um espírito, mas foste gerada para voltar a ser uma mortal. Deves descer à terra e ser uma mestra de homens e mulheres, os quais de bom grado devem estudar bruxaria em tua escola. Sim, deves fazer com que morram em seus palácios, e deves sujeitar a alma do opressor pela força. E quando encontrar um campônio que seja rico, deves ensinar a bruxa, sua pupila, como arruinar suas colheitas com tempestades horríveis. E quando um padre causar-te mal, com suas bênçãos deve imputar a ele males 2 vezes piores, e fazei-o em nome de mim, Diana, a rainha de todas as bruxas. Fecha aspas. O livro também reproduz muito do imaginário comum sobre bruxaria na Europa. A relação das bruxas com gatos aparece logo no mito de nascimento de Arádia, que diz que Diana se transformou em um gato para seduzir Lúcifer. Nos registros arqueológicos e históricos não há relações da deusa Diana com gatos, mas sim com cães de caça. Mas para ir ao encontro daquilo que seus leitores esperavam, Leland insere em seu livro o animal, que é um símbolo da bruxaria na cultura europeia. A figura medieval de bruxas dançando nuas e fazendo orgias também teve lugar no livro. Ao descrever como o sabá das bruxas deveria ser executado, o folclorista objetivamente disse que os presentes deveriam estar nus. Além disso, ao final da cerimônia, homens e mulheres deveriam fazer uma grande ceia e posteriormente fazerem sexo entre si na escuridão da noite. Abre aspas. E como sinal de que sois verdadeiramente livres, estareis nus em vossos ritos, ambos homens e as mulheres também. Isso durará até o último de seus opressores estiver morto. Fecha aspas. Arádia é fértil e expressa a sexualidade abertamente, não pelo prazer, mas porque é um ato mágico. Para Arádia, a união sexual representa a união de 2 em 1. A crença medieval de que as bruxas amaldiçoam as colheitas também possui eco na obra, na passagem em que Diana diz, abre aspas, e onde houver um camponês rico e avarento ensinará a bruxaria, como arruinar sua colheita com tempestade e relâmpagos, com granizo e vento, fecha aspas. Podemos compreender Arádia como um livro romântico, repleto de características rebeldes e que provocam oposição ao cristianismo, que é visivelmente criticado por Leland. Temos uma tríade divina, formada por Diana, Lúcifer e Arádia, ocupando o centro da narrativa, no lugar de Pai, Filho, Espírito Santo, ou Deus, Maria e Jesus Cristo. Os protagonismos femininos de Diana e Arádia, enquanto deusa e Messias, contrastam o cristianismo patriarcal e sua dupla Deus e Jesus. No cristianismo, Jesus teria encarnado para libertar a humanidade do pecado original através da graça. Já no livro de Leland, Arádia encarnou para libertar os pobres da opressão eclesial através da bruxaria. Arádia é uma Messias, que vem até a terra trazida de Lúcifer em vez de Deus, que é mulher ao invés de homem, e que morrerá na fogueira ao invés de morrer na cruz. A gente vê esse mesmo princípio em alguns documentos da Inquisição, na ideia de missas negras e do pacto com o demônio. Aqui, a tregenda, que seria uma espécie de versão lelandiana do sabá, inverte a missa, assim como o culto a uma deusa lunar inverte o culto ao Deus do cristianismo, e principalmente Arádia é uma inversão do próprio Jesus Cristo. Assim como a passagem cristã da Última Ceia, a Messias Arádia também prevê sua morte e retorno ao céu, e ensina seus discípulos como comungar com a deusa Diana. Nesse momento ela se dirige a uma bruxa, explicando o que fazer após ela sair desse mundo. Abre aspas.
quando eu tiver partido deste mundo, sempre que precisardes de algo, uma vez por mês, quando a luz estiver plena, reuni-vos em algum lugar deserto ou em uma assembleia num bosque, para adorar o poderoso espírito de sua rainha, minha mãe, a grande Diana, aquela que de bom grado aprender toda a magia, mas que ainda não domina seus mais profundos segredos. Minha mãe irá ensinar, na verdade, todas as coisas ainda desconhecidas. E sereis liberto de qualquer escravidão, e sereis livre para qualquer coisa. E como sinal de sua inequívoca liberdade, deveis comparecer desnudos em seus ritos, tanto homens quanto mulheres. Isto deve perdurar até que morra o último de seus opressores, e deveis jogar o jogo de Benevento, apagando as chamas, para em seguida desfrutar sua refeição da seguinte forma. Aí fecha aspas, porque a explicação segue como conjurar o alimento no livro. A missão dada a Arádia por Diana pode ser analisada sob uma ótica política que vai além do resgate do paganismo. Arádia é enviada para proteger os pobres, mulheres e pagãos, grupos marginalizados e mais atingidos pelo advento do cristianismo. A obra é repleta de noções de resistência clerical e luta aos opressores. Leland referenciou a igreja como perseguidora de um culto agrário camponês e de pessoas simples, o cristianismo como um culpado pelo extermínio de tantas almas participantes de uma religião, abre aspas, primitiva, fecha aspas, que permaneceu resistindo e sobrevivendo em suas margens como uma espécie de antirreligião. A folclorista Sabina Magliocco teorizou que antes de ser usada no Evangelho de Leland, Arádia era originalmente uma figura sobrenatural no folclore italiano, que mais tarde foi fundida com outras figuras folclóricas, como a Rejusta da Sardenha. O Evangelho de Leland não é o único lugar que registra Arádia e sua associação com a deusa Diana. O infame Manual de Caça às Bruxas de 1486, da Era Comum, o Martelo das Bruxas, ou Malleus Maleficarum, tem notas de rodapé curiosas que ligam Arádia, ou Heródias, ao culto das bruxas a Diana na Itália. No texto, Diana é identificada como a deusa e senhora das bruxas. Quando ela não pode comparecer ao encontro ritual, Heródias fica em seu lugar como rainha das bruxas. Essa Arádia, com outro nome, vem de 413 anos antes da publicação do trabalho de Leland sobre esse assunto, mostrando a crença de longa data de que outra figura foi realmente enviada para liderar as bruxas em um momento de necessidade. Na Alta Idade Média, Heródias parece ter se apegado à comitiva das ninfas de Diana, agora também vista como uma hoste de espíritos que voam durante a noite pelo interior da Itália. O livro sagrado objetivamente indica que Arádia é uma recriação de Heródias ou Herodíade, personagem bíblica responsável pela execução de João Batista. Segundo Walker, a partir do século X, Heródia foi amalgamada à deusa lunar Hécate, recebendo então o epíteto de Rainha das Bruxas. Claramente uma antagonista no cristianismo, com o tempo, o culto a Heródia passou a ser o segundo mais denunciado pelos inquisidores para condenar as pessoas por bruxaria, sendo apenas menos citado que o culto à própria Diana. Como tanto Hécate quanto Diana são deusas lunares mediterrâneas, e Diana e Heródia eram identificadas como rainhas das bruxas na Idade Média, Leland parece compilar em uma única personagem diversas crenças medievais sobre bruxaria na Europa meridional. Outros nomes associados ao voo noturno de Heródias incluíam Minerva e Notícula. O cânon Episcopi é uma passagem da obra de Ecclesiasticis Disciplines, de Regino de Prum, escrito na Era Comum no ano 906. Tornou-se notável como um parágrafo da lei canônica lidando com bruxaria no século XII. Regino relata que havia grupos de mulheres que acreditavam que poderiam fazer viagens noturnas, onde voariam pelo céu para encontrar Diana e sua comitiva. O nome de Heródias não está presente no texto atribuído a Regino, mas na versão de Burchard of Worms, escrita no ano 1012 da Era Comum, a referência a Diana foi aumentada por
ou com Heródias. Magliocco sugere que as lendas em torno dessa figura, conhecida como Arada ou Araja, se espalharam por várias áreas da Itália, e ela traçou registros que mostraram que 2 seres conhecidos como Si Araja Demonium, ou seja, Araja o demônio, e Si Araja Justa, Araja a justa, foram encontrados na Sardenha. Magliocco acreditava que a última dessas 2 figuras, ou seja, Si Araja Justa, era o antecedente de uma figura sobrenatural semelhante a uma bruxa, conhecida como Sarre Justa no folclore da Sardenha. Judica Illes, em sua Enciclopédia dos Espíritos, observou, abre aspas, embora venerada em outros lugares na Europa, Heródias era especialmente amada na Itália. Ela e Diana são as deusas mencionadas com mais frequência nas transcrições de julgamento de bruxas e aparentemente eram adoradas juntas. Fecha aspas. Leland também compara Aradia com Heródias, explicando sua especulação de que Heródias era na verdade Lilith. Abre aspas. Isso não foi derivado da Heródias do Novo Testamento, mas de uma réplica anterior de Lilith, com o mesmo nome. Até agora, no século VI, a adoração de Heródias e Diana por bruxas foi condenada por um concílio na igreja em Ancira. Fecha aspas. Pipernos e outros escritores notaram a evidente identificação de Heródias com Lilith. O historiador Ronald Hutton sugere em Triumph of the Moon que essa identificação com Heródias foi inspirada pelo trabalho de Jules Michelet em Satanismo e Bruxaria. A antropóloga e folclorista de campo Sabina Magliocco, por outro lado, está disposta a considerar uma conexão entre a Herodíade ou Heródia italiana, o culto de Heródias e a Assembleia Noturna e Aradia. Antes da continuidade, eu queria falar para vocês que já tem vídeo aqui no canal sobre Hecate e sobre Lilith. Também tem sobre Ártemis, que eu já falei anteriormente aqui no vídeo, e sobre Apolo. É só dar uma olhadinha na playlist sobre deuses e deusas. E obviamente também já tem um vídeo sobre Lúcifer ou Janus Lucífero, que eu já falei aqui. O historiador romeno Mircea Eliade também observou que Aradia, junto com Heródia, era um nome usado para uma folclórica romena, rainha das fadas, ou Doamas e Nelor, que ele acreditava ser uma espécie de metamorfose de Diana. Ela era vista como uma padroeira de um grupo seleto de dançarinos conhecido como Calusari, que funcionou até pelo menos o século XIX. Hoje podemos todo tipo de interpretação sobre Aradia entre os participantes de bruxaria. Nós temos, melhor dizendo, todo tipo de interpretação. Alguns a colocam como uma deusa da vingança de origem italiana, mas se a gente lembra bem, entre os romanos as deusas da vingança eram as fúrias, que eram uma espécie de herdeira das eríneas gregas. Elas mandavam à loucura todos aqueles que cometiam assassinatos contra seus ancestrais. Alguns colocam Aradia como uma divindade protetora das bruxas, assim como Hecate. Muitas deusas eram relacionadas com magia, seja em Roma ou entre povos germânicos, então isso faria um pouco mais de sentido. E também há a possibilidade de Hecate ter sido uma das deusas relacionadas à caçada noturna. Além do Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas, o famoso cânone Episcopi também indica a mesma relação entre Diana e Aradia, e isso demonstra que essas 2 figuras eram centrais para as práticas de bruxaria daquele período. Embora a data exata de sua publicação não possa ser identificada com precisão, outros textos publicados já no ano 906 fazem referência direta ao cânone. Isso significa que Aradia foi registrada como uma parte fundamental das reuniões religiosas de bruxas no culto a Diana, atuando como rainha das bruxas ou professora, por 7 anos antes de um milênio, antes de Leland trazer pela primeira vez esse incrível evangelho à atenção ao mundo. Desde a publicação do Evangelho de Leland, Aradia tornou-se indiscutivelmente uma das figuras centrais do renascimento da bruxaria pagã moderna, e como tal, apareceu em várias formas de neopaganismo, incluindo a Wicca e a estregueria, como uma divindade real, de fato. Raven Grimassi, fundador da tradição da estregueria,
afirma que Arádia era uma figura histórica chamada Arádia de Toscano, que liderou um grupo de bruxas adoradoras de Diana na Toscana, no século XIV. Tanto segundo a lenda quanto segundo os estudos históricos, Arádia de Toscano se estabeleceu com seus seguidores próximo ao lago de Nemi, em Roma. Esse lago é um antigo e histórico santuário de culto a Diana Nemorensis, ou Diana do Bosque Selvagem, e seu consorte, o Rex Nemorensis, o rei do Bosque Sagrado. Quando Arádia morreu, seus seguidores foram perseguidos e o conhecimento que ela deixou ficou restrito a algumas pessoas. Dizem que seus ensinamentos foram escritos e que estão lá no Vaticano, como eu falei anteriormente. Não sabemos se foi escrito por ela mesma ou se foi escrito por outra pessoa, já que naquele tempo as mulheres em geral eram analfabetas. A obra de Leland foi uma das 4 fontes principais utilizadas por Gerald Gardner para elaborar a Wicca na Inglaterra. Arádia, o Evangelho das Bruxas, foi central tanto para a fundação da Wicca quanto da Stregonéria. Partes do texto de Leland influenciaram o livro das sombras gardneriano, especialmente a Carga da Deusa, de Doreen Valiente. Alex Sanders invocou Arádia como uma deusa da lua na década de 1960. Janet e Stuart Farrar utilizaram o nome em seus 8 sabás para bruxas e em O Caminho das Bruxas. Arádia foi invocada em feitiçaria no livro sagrado dos mistérios femininos de Zibudapest. A carga de Arádia, que é anterior à carga da deusa, inclui referências importantes a trabalhos programados com a lua cheia, bem como uma ênfase na comunidade. Nessa declaração, Arádia diz ao povo que eles devem jogar o jogo de Benevento. Benevento há muito é considerado um importante local de encontro para bruxas italianas, com associações que se tornaram mais populares em 1273. Era lá que as bruxas se reuniam para realizar seus ritos e feitiços em torno de uma nogueira sagrada. Os famosos julgamentos das bruxas em 1428 reforçaram essas associações mais fortemente na cultura da Itália. Admitindo livremente que tais eventos ocorreram, uma bruxa descreveu uma pomada ou unguento especial que era esfregado nas axilas e nos seios para causar uma experiência fora do corpo, que lhes permitia voar para Benevento para comemorar. O feitiço mais frequentemente atribuído à ativação desse unguento era, abre aspas, unguento, unguento, leva-me para a nogueira de Benevento, acima da água e acima do vento, e acima de qualquer outro mau tempo, fecha aspas. Ocasionalmente, as bruxas afirmavam que seu espírito cavalgaria em uma vassoura depois que esse feitiço fosse lançado, o que apenas mostra o quão profundamente enraizadas essas imagens culturais se tornaram na consciência global. A Wicca e a Stregonéria são formas de bruxaria moderna, compreendidas emicamente como reconstruções de um culto pré-cristão, focado na natureza manifestada em um casal de deuses supremos. Na Wicca, usualmente esse casal é simplesmente referido como a deusa e o deus, enquanto na Stregonéria o casal é identificado como Diana e Lúcifer. Ainda que não possua respaldo historiográfico, as ideias de uma religiosidade matrifocal pagã que sobreviveu às sombras do cristianismo durante toda a Idade Média e que refloresceu milagrosamente no século XX, é comum aos praticantes dessas duas tradições. As narrativas neopagãs de Arádia incluem o Livro da Santa Estrega, de 1981, de Raven Grimassi, o Evangelho de Diana, de 1993, de Aidan Kelly, e a História Secreta de Arádia, de Myth Woodlin, de 2001. Em 1992, Aidan Kelly, cofundador da nova Ordem Ortodoxa Reformada da Aurora Dourada, distribuiu um documento intitulado O Evangelho de Diana, uma referência a Arádia ou o Evangelho das Bruxas. O texto continha uma lista de sacerdotisas mãe e filha que ensinaram feitiçaria religiosa ao longo dos séculos. Em vez da deusa de Leland, Diana, e sua filha messiânica Arádia, o texto de Kelly descrevia seres humanos mortais. Os nomes das sacerdotisas alternavam entre Arádia e Diana. Magliocco descreve a personagem de Arádia na narrativa que acompanha Kelly,
como uma personagem notavelmente erótica. De acordo com seus ensinamentos, o ato sexual torna-se não apenas uma expressão de força vital divina, mas um ato de resistência contra todas as formas de opressão e o foco principal do rito. Magliocco também observa que o texto não alcançou ampla difusão nos círculos pagãos contemporâneos. Atualmente, partes importantes da ritualística wicana e da estregonéria derivam de Arádia, o Evangelho das Bruxas. Os encontros nos dias de lua cheia, nas noites de lua cheia, o nome da deusa Arádia, a ritualística nua, ou vestida de céu, né? A utilização de alguns artefatos, a própria carga da deusa concluir o sabá bruxo com uma ceia consagrada, e a noção de que a deusa tem como consorte o seu próprio filho, que é um dos mitos mais difundidos na bruxaria moderna. Arádia representa o abraço de sua própria sombra, o que pode parecer assustador, mas nos torna mais fortes e sábios no final. Arádia é uma deusa universal que pode ser chamada por uma bruxa para a realização de qualquer desejo mágico. Os dons de Arádia para os praticantes da estregonéria são: 1. Atrair sucesso nos assuntos do coração. 2. Abençoar e consagrar. 3. Falar com os espíritos. 4. Saber das coisas ocultas. 5. Chamar espíritos. 6. Conhecer a voz do vento. 7. Ter o conhecimento da transformação. 8. Ter o conhecimento da divinação. 9. Conhecer os sinais secretos. 10. Curar males. 11. Trazer a beleza. 12. Ter influência sobre as feras selvagens. E 13. Conhecer os segredos das mãos. O texto do Evangelho fornece 3 exemplos ao leitor para demonstrar sua ampla gama de habilidades. Porém, esses são apenas exemplos e não uma representação de seus limites. Isso o Evangelho deixa claro. Ao trabalhar com o espírito de Arádia, é importante lembrar desse fato e não tentar limitar ou restringir sua esfera de influência, afinal ela é uma deusa das bruxas. Assim como podemos trabalhar em múltiplos aspectos da arte, é lógico que tal deusa seria muito mais capaz. Por englobar os anseios das bruxas frente a uma disputa religiosa muito peculiar e das feministas em busca de reparação histórica às mulheres, Arádia se torna uma divindade digna de culto para as bruxas. Ela se tornou especialmente popular entre os grupos de espiritualidade feministas, porque seu mito coloca Diana em primeiro lugar, ao invés de Lúcifer. A segunda onda de feminismo foi um importante fator de impulso à difusão da Wicca nos Estados Unidos. Logo, não fica difícil a gente entender porque a obra de Leland, que relaciona a bruxaria com a luta contra a opressão na figura de uma Messias, de uma mulher, acabou adquirindo o status de livro sagrado nesses meios. Os ensinamentos de Arádia têm um cunho de simples entendimento e observação completa da natureza. Ela fala sobre a deusa Diana e o deus Dianos, ou Lúcifer. Discorre como a natureza é a maior de todas as professoras. Deixa para os camponeses o valor e a importância do casamento baseado no amor e no respeito, sobre a força da sexualidade e sua magia. Ela deixa um alerta sobre os cristãos, um cuidado que deveria ser tomado naquele momento de perseguição. De Diana, Arádia traz a maternidade e a sabedoria. De Dianos, ela carrega a força e o conhecimento. Como descendente de Diana e Dianos, ela é a representação da própria ancestralidade, a importância de cultuar aqueles que vieram antes da gente. Ela é a filha e, portanto, nossa irmã, que vem ensinar a antiga tradição. Lúcifer está no Sol sempre a viajar pelos 12 signos e crescer e morrer todo ano. Diana está nas fases da Lua, no desenvolvimento e no ciclo da vida. E Arádia, onde está na Terra? No próprio espírito da natureza. É o espírito de Arádia que nos ensina o lobo a caçar, o pássaro a voar, a borboleta a sair do casulo, que passa o conhecimento dos pais aos filhos. É ela quem trança os fios da teia alimentar, composta por várias cadeias alimentares, estabelecendo o equilíbrio da vida. Arádia é a tradição perpetuada. Ela é a própria vida em manifestação e a manutenção dessa vida. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as deusas relacionadas a ela. Como deusas feiticeiras, a gente lembra de Circe e Medeia.
Se a gente pensar em associação com Herodes, a gente vai lembrar de Hécate e Lilith. E se a gente for conectar com uma associação, uma figura messiânica, mesmo que ao contrário, Jesus Cristo. Quanto aos símbolos de Arádia, a magia, a bruxaria, a lua cheia, que é o momento em que Arádia e sua mãe Diana devem ser cultuadas, mas também a lua crescente, que seria o símbolo que ela carrega na tiara, e o número 13. Por ser relacionada com o número 13, algumas estreg costumam homenageá-la no dia 13 de agosto, porque nessa época do ano eram feitas as principais comemorações a Diana em toda a Roma Antiga. Essas comemorações unem as homenagens a Diana e a sua filha. Há divergências sobre a data exata dessa comemoração, mas ela flutua geralmente entre o dia 11 e o dia 13 de agosto. O símbolo de Arádia após sua partida era e ainda é a chama sagrada que é acesa no meio do altar. Ela é o fogo perene de seus ensinamentos e de nossa ligação com o espírito do caminho antigo. A cor de Arádia é o vermelho, mas eu também encontrei na minha pesquisa o branco e o preto. Suas essências e ervas mágicas são a verbena, o cipreste, John the Conqueror ou João o Conquistador, limão, jasmim e anis. Arádia está alinhada com o norte, com a terra e com a meia-noite. Seu espírito animal é o gato, mas ela também está conectada a cães, lobos e peixes. Quanto às suas ofertas, bem, antes de tudo eu acho que não é necessário eu explicar aqui porque se faz ofertas a Arádia vestido de céu, não é verdade? Já que a nudez ritual é uma condição que a deusa ensina a seus praticantes. Você pode ofertar para Arádia flores, frutas, vinho tinto, pão, sal, mel, bolos, especialmente com semente de papoula, velas acesas, verbena, cipreste, bolos em formato de lua cheia ou crescente. Todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está escrito aqui, está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, dá uma olhadinha nesses links aí para vocês irem além do que eu estou trazendo. E se vocês tiverem mais informações novas também, deixa aqui nos comentários para poder ajudar quem quer cultuar a Arádia ou quem já cultua também, tá? A oração que eu vou deixar para vocês aqui, para a gente finalizar, é a carga de Arádia. Abre aspas. Eu sou Arádia, filha do mar e filha do vento, filha do sol e filha da lua, filha do pôr e filha do nascer do sol, filha da noite e filha das montanhas. Eu cantei a canção do mar, e eu escutei os sinais do vento, e eu aprendi os mistérios secretos do sol, e eu bebi as lágrimas da lua, e o sofrimento do sol que nasce. Eu estive sob a escuridão mais profunda da noite, e eu segurei o poder das montanhas. Por eu ser mais forte que o mar e mais livre que o vento, eu sou mais brilhante que o sol, e tenho mais fases que a lua. Eu sou a esperança do sol poente e a paz do sol nascente. Eu sou mais misteriosa que a noite, e mais antiga que as montanhas, mais velha que o próprio tempo, por eu ser aquela que foi, aquela que é e aquela que será. Eu sou Arádia. Bem, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Não saia daqui sem deixar o seu like, tá? Isso ajuda bastante o canal e ajuda também para que esse conteúdo suba, para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações, tá? Compartilha também por conta disso nas suas redes e compartilha com seus amigos, porque de repente alguém está querendo saber um pouquinho mais sobre a Arádia também, tá? Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora, ativar o sininho para receber as notificações. E se você puder ajudar o canal, sempre é bem-vindo, tá legal? Me despeço de vocês aqui. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Até a próxima. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay. Yana hey.